Pronto, consegui voltar. Vamos reiniciar, vamos começar a segunda parte, né? Dessa live tão interessante com o Vitor Costa. E agora o assunto está mais interessante ainda. O Vitor já entrou. Vamos voltar todo mundo. A Cris, Ilzinha. Vou mandar o convite aqui para o Vitor continuar a nossa conversa tão interessante. Para quem está entrando agora, depois pegue a primeira parte. Oi, Vitor. Voltamos. Oi, Isabel. Voltamos. Para quem está entrando agora, que é para quem pegou só a segunda parte, eu vou deixar gravado, já deixei gravado no IGTV, no meu Instagram, doutora Elizabeth Patrícia, né? Tá completinha lá. Provavelmente eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, para que as pessoas possam assistir, indicar essa conversa tão rica, tão interessante que nós tivemos até agora aqui com o Vitor Costa, maravilhoso. E agora vamos continuar com um depoimento, vamos falar assim, né? Você estava falando da sua vida e como que a dança veio e transformou, né? Muito interessante, eu já sei um pouco, né? Mas, continuando o assunto, eu espero que todas as pessoas que estejam nos acompanhando aí depois voltem e entendam o início dessa conversa, porque tudo vai fechar e vai se completar de uma forma mais interessante, né? Então, antes de eu completar com a minha vida, eu gostaria de completar a história daquele meu aluno que eu não finalizei a história. Lembra que é aquele aluno tímido e tal? Bom, sim. Esse rapaz, ele era muito perseverante, mas muito perseverante mesmo. Apesar de toda a dificuldade que ele tinha em termos físicos, a persistência dele era admirável, ele não faltava em nenhuma aula. Podia estar chovendo, caindo relâmpagos, ia vir só um aluno, era ele. Eu já ia dar aula porque eu sabia que ele ia estar lá. Ele podia ir com o guarda-chuva. Enfim, esse rapaz, ele se transformou num excelente dançarino de tango, né? Olha. E disputadíssimo pela mulherada. Assim, elas ficavam brigando para dançar com ele, né? Então, assim, esse foi um processo muito bonito, sabe? Da gente, assim, até como professor, de não julgar as pessoas previamente. Não julgar as pessoas nas suas primeiras aulas. Porque as pessoas, às vezes, têm um potencial latente ali que está só esperando sair. Né? E, às vezes, um cliquezinho, um toque que você dá naquela pessoa, uma mãozinha, uma coisa, é suficiente para ela se abrir e florescer com uma flor maravilhosa, linda, que, né, na lua cheia. Então, Eu vi isso acontecer lá na Mimos, viu? Eu vi isso acontecer com pessoas, né? E vi isso trazendo resultados também para os meus pacientes. Isso que você está falando é pura verdade. Que, inclusive, ele até abandonou o guarda-chuva e começou a se vestir melhor. Eu já ia perguntar. Abriu, começou a desabotoar a camisa. Desabotou a camisa, foi abrindo. Foi legal. Mas eu também não tenho uma história tão diferente da dele, né? Eu passei por coisas semelhantes, assim. Não uma timidez, lógico, eu sou uma pessoa tímida mesmo. Mas... Estamos vendo como que você é uma pessoa tímida. Não, eu tenho um personagem, né? O meu personagem de trabalho eu visto essa máscara, né? Mas tem o outro lado também. Todo mundo tem, né? Claro, claro. Se você me soltar numa festa sozinho que eu não conheço ninguém, eu vou sair, entro mudo e saio calado, né? Eu não sou aqueles que vai lá puxar assunto, não sei o que e tal. Tem gente que em 2 minutos entrou numa festa, a festa inteira já conhece essa pessoa, né? A minha parceira de tango, a Margarete Cardoche, é assim, você solta em qualquer lugar, 2 minutos depois ela já trouxe a pessoa. Eu lembro uma vez, eu e a Margarete, nós fomos casados também por um tempo, por 19 anos, né? E
Eu pratico canoagem também. Eu gosto de remar no oceano. Então eu pratico, faço longas distâncias, velejo, já atravessei o Atlântico também velejando. Tem uma história aí, outra com a navegação, e que eu pilotava avião também, né? Eu gosto muito da aventura, né? E até perdi o que eu estava falando. Quantas coisas misturadas, né? Quantas coisas. É, Ótimo. Eu gosto de falar assim, que o bom acupunturista, ele não é só acupunturista, que o bom dentista, ele não é só dentista, né? O bom dançarino não é só dançarino, né? Vão não, completando, vão se não. completando, né? Outras coisas. E a dança precisa né? O corpo em si, o corpo precisa de movimento, né? Aham, aham. Mas enfim, eu esqueci o que eu ia falar do navegador e deixa pra lá. Eu perdi. Da timidez que você estava falando? Não. Você estava falando Da timidez, da exatamente. Margarete, que a Margarete Ah, da das Margarete, pessoas. lembrei, exato. E aí a gente estava numa feira náutica. Ah, Eu fui lá, era no AMB, em São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, a AMB é um centro de convenções gigantescos. Então estava tendo vários barcos, veleiros. E eu encantado por lá e para cá. E eu tinha lido a história de uma remadora de caiaque, uma carioca, Isabel Pimentel. Ela escreveu um livro que ela veio remando desde São Paulo até a Bahia, hum. né? A E ela foi Margarete fazendo a... entrando aí, ó. Cuidado, vai É, falando dela. Ela falou, voltei bem na hora. é. E aí, e ela também tinha feito toda a costa portuguesa remando. E eu me inspirei muito nessa mulher, porque eu estava começando a remar. Eu falei, olha só, né? Porque na verdade, eu tinha amigos velejadores e que gostavam de barco desde a adolescência, desde os 15 anos de idade. Que eu estudei em colégio alemão e alemão adora velejar. Alemão tem uma conexão com água, com barco muito grande, né? E aí, esses meus amigos alemães, eu tive bastante contato com barco, com água, com essas coisas, com eles, e foi um caminho bastante interessante. Eu sempre tive vontade de ter um barco, né? E aí, num determinado ponto da vida, eu falei, eu quero comprar um bote de borracha, nem que seja para ficar flutuando lá na represa, que em São Paulo tem uma represa, que é a represa de Guarapiranga, e com Sei. motorzinho. Aí eu vou até uma ilhazinha, fico lá parado e tal, mas eu quero ter esse contato com a água, eu preciso disso, né? Porque quem trabalha com gente o tempo todo, chega uma hora que você precisa de um pouco de solidão, você precisa de estar um pouco na natureza, porque a gente recebe muita energia o Com tempo certeza. todo, Com né? certeza. Uhum. Então, assim, esse meu lado de ir para a água, ir para a natureza, tem muito dessa válvula de escape, como um ser mesmo, né? De estar É precisando sair. saúde, né? É importante para a saúde. Aí eu fui numa loja de barcos, né? Que chama-se Regata, aqui em São Paulo. Entrei lá e eu vi um bote de borracha. Falei, quanto que é esse bote aqui? A pessoa falou, na época, eu vou traduzir, uns 50 mil reais. 50 mil. 50 mil, né? Mas com o motor, né? Não, sem o motor é mais 15 mil ainda. Aí ele falou para mim, você tem o Arraiz? O Arraiz é a patente para você dirigir, né? A carta de motorista de quem pilota. Na época eu não tinha, agora eu tenho até o capitão, né? E, Olha só. é, e aí ele falou, então você nem pode dirigir o barco, né? Aí eu falei assim, e aquele caiaque de plástico pendurado lá em cima, quanto que tá? Ele falou, olha, aquele caiaque é 2 mil reais, mas eu te faço a 1.000 reais, porque aquilo lá tá parado faz tempo, tá todo Ninguém empoeirado. quer saber. Aí eu falei, pode descer esse caiaque aí, que é esse mesmo que eu quero. E aí eu comecei a remar brincando, aí eu fui comprando uns livros, fui lendo a Isabel, aí eu vi a possibilidade da Isabel, né? Eu falei, caramba, olha só essa mulher, né, fazendo essa distância. Nós estamos falando em 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, né? Assim, coisas absurdas, distâncias grandes mesmo, né? E claro que ela não fez isso num dia, né? Eu estou falando de meses remando. Rema Uhum. 50, 60 quilômetros por dia e vai, né? E aí a gente estava nessa feira e eu estava olhando lá um veleiro, de repente vem a Margarete correndo para mim, né? Fala assim, você não sabe quem está aí? Aí eu falei, quem que está aí? A Isabel Pimentel. Aí eu falei, eu já vi o stand dela, já vi o barco dela.
Não, vai lá falar com ela. Eu falei, de jeito nenhum, você é louco, a mulher é a estrela da navegação. Eu sou uma formiga, né? Um amador total. O que eu vou falar com essa Vou passar personalidade? Quem sou eu? Né? Bom, aí eu estava lá no stand do lado do dela, olhando um veleiro, perguntando qual era o preço, não sei o que e tal. Aí vem a Margarete, de mão dada com a Isabel Pimentel, e falou assim: olha quem que eu trouxe aqui para você conhecer. Aí era a Isabel, em pessoa. Né? Nossa. A Margarete foi lá, falou com a mulher, ficou amiga da mulher e trouxe a pessoa para conversar comigo. Eu falei, não estou acreditando, eu fiquei tenso, né? Agora que eu vi, eu suava, né, de conversar com a mulher. E aí, graças a ela, que eu em Santos, que ele é fabricante de caiaques, dos caiaques Ópio, e que eu acabei entrando no grupo dele, e hoje eu faço umas remadas longa distância. A gente fez no Nordeste, por exemplo, de Fortaleza até Jericoacoara, né? Eu já fiz remando de Cananéia até Ilha do Mel e voltar. Isso são remadas de 300 quilômetros, 400 quilômetros, né? Em quanto eu fiz tempo? com um amigo. São dias. A gente faz 4 dias, 5 dias, 6 dias. Fizemos agora com um amigo que é o Marcelo Macuco. A gente trouxe um caiaque duplo remando do Rio de Janeiro até São Paulo. Nós viemos até Ubatuba remando. Né? Nossa. Então, foi assim, essas experiências são incríveis, né? Mas tudo isso foi por a dona Margarete que me colocou nessa história. Né? Tá vendo? A parceira. E tem vídeos parceira. belíssimos, né? De vocês dançando tango, né? E o tango, né? Estamos loucos aqui para saber do tango. Vamos lá. Estamos o tango ele loucos. foi a última dança que veio na minha vida. Eu passei primeiro pela parte da consciência do corpo, depois eu fui fazer Deixa eu balé só clássico. acender as luzes aqui, só um minutinho, porque tá muito escuro. A primeira. Aí, tá ótimo. Agora melhorou, desculpe. Tá. Só, Elizabeth, a gente vai controlar porque às 17h30 eu começo uma aula presencial, quer dizer, virtual que eu tenho que dar, não tem jeito. Eu também tenho um paciente depois, agora eu vou deixar por sua conta aí. Só a gente tá bom. terminar. Então vamos terminar essa história. Tá? Fechando a história aí pra gente finalizar. Aí eu passei, quer dizer, na verdade, antes da dança, eu cantava e atuava como ator. Né? E cantava num coro profissional, que era o Madrigal Veredas. Depois eu fui me embrenhando, aí fiz cada vez mais com o Klaus. Com o Klaus mesmo eu comecei a fazer balé clássico. Depois eu fui trabalhar na escola do Ivaldo Bertazzo. Eu trabalhei lá por 7 anos. E lá no Bertazzo eu tive acesso à dança do ventre. Então eu dava aula de dança do ventre lá da escola do Bertazzo, dança celta, dança balinesa, flamenco. Então eu comecei a entrar em contato com o flamenco, me apaixonei pelo flamenco, né? E comecei a estudar flamenco a fundo. E aí eu soube que tinha um casal de espanhóis que estavam na Argentina temporariamente, porque o pai do rapaz estava com uma doença terminal e o pai morava em Buenos Aires. Né? Nossa! E esse casal o casal era a estrela do flamenco na época. Então eu falei, nossa, Jorge e Conchita aqui na Argentina tá do lado, né? Aí eu fui para a Argentina para estudar flamenco. E eu ficava da 1h até as 8h fazendo todas as aulas deles. Todos os dias. Ficava por 2 meses internado lá fazendo aula. Só que chegava à noite, cada um ia para um lado, com as pessoas, os alunos iam para um lado, e eu ficava sozinho. Eu ia jantar todo dia sozinho. Eu falava, que saco, né? Ficar aqui sozinho em Buenos Aires, uma cidade tão notívaga como essa. Né? Aí eu falei, poxa vida, eu preciso conhecer gente aqui. Aí eu falei, o tango. Eu vou para o tango, eu vou conhecer gente nas milongas, nos bailes, nas coisas. Aí eu fui fazer aula de tango. Comecei a frequentar as milongas. Foi assim meu contato. Eu mal imaginava que eu ia me transformar num profissional de tango. Imagina, não tinha nem pensava nisso. Que coisa, se apaixonou, né? Como eu me apaixonei também. A primeira vez que eu vi uma apresentação de tango, então. Inclusive, assim, eu fiz um tempo de aula, né? Um pouco mais de 2 anos, né? E foi justamente
essa ideia de fazer aula com você, né? De fazer aula de tango. Mas hoje você dá aula de dança, aulas de outras danças de salão ou só de tango? Além de girotrone, Só de gyrotrone. tango, dentro do tango a milonga, o tango valsa, mas a minha especialidade é o tango. Eu não sei nem dançar um forró, para te falar, né? Ah, Então, é assim, a minha especialidade realmente é o tango, porque eu comecei com o tango, é uma música que me fala ao coração, as outras músicas me falam menos ao coração. Apesar de eu adorar samba, adoro chorinho, né? Gosto de forró também, mas a música realmente que me fala na alma é o tango. Eu tenho uma ligação com a música. Se eu não gostar da música, eu não consigo dançar, né? Eu uhum, até fiz uhum. algumas aulas de dança de gafieira com o João Carlos Ramos. Mas para se aprofundar numa dança, a gente tem que estudar bastante. E eu gasto muito tempo estudando tango. Muito tempo. Porque o tango não é só o tango. Dentro do tango você tem o tango milongueiro, você tem o tango canjengue, você tem o tango novo, É. né? Você tem o tango clássico, você tem o tango salão, né? Além disso, você tem o tango valsa, você tem a milonga. Então, são várias danças no meio da mesma dança, né? Uhum, uhum. Então, eu preferi ficar voltado ao tango. E aí todas as técnicas que eu fui fazendo depois do tango foi para me ajudar no tango, inclusive o gyrotonic, né? O gyrotonic, eu conheci o gyrotonic aqui no Brasil, mas eu fui fazer o gyrotonic na época que eu morava na Holanda. Eu morei 4 anos na Holanda e quando eu estava na Holanda, eu fui para Moscou, atrás Uhum. de um professor de tango, que é o Sebastian Arce, que é um professor bem famoso, um argentino muito famoso. Eu fui na escola dele e atrás dos Rosales, né? Que é um casal maravilhoso maravilhosos que trabalham, esse casal muito lindo, que trabalha lá em Moscou na escola do Sebastian Arce. Olha, E lá em Moscou eu saí para jantar com esse povo, né? E aí eu perguntei para eles, o que vocês fazem para trabalhar o corpo além do tango? Aí todos, gyrotonic, gyrotonic, gyrotonic. Aí eu falei, então eu vou fazer gyrotonic. Porque eles dançavam muito bem. E foi aí que eu fiz o gyrotonic, me apaixonei pelo gyrotonic, igual me apaixonei pelo tango, virei professor disso e estou fazendo várias especializações dentro do gyrotonic, porque o gyrotonic você tem a formação para atletas e bailarinos, mas você também tem a área de reabilitação. Então, ele reabilita escolioses, reabilita uma hérnia de disco, reabilita problema de ombro, de joelho, várias coisas. Então, você tem as áreas do gyrotonic que são especializadas a isso. Inclusive, tem o gyrotonic dentro da osteopatia, né? inclusive veio da dança, né? Como você explicou aí. Veio da Quando foi dança. desenvolvido, né? Porque o seu Exatamente. gerador, o seu progenitor, vamos falar assim, era um dançarino, né? Exatamente. Então, o Gyrotonic tem agora um papel muito importante aí na minha vida. Eu estou trabalhando praticamente 80% do meu tempo com o Gyrotonic, mesmo antes da pandemia, né? Eu já estava trabalhando numa clínica, porque o Gyrotonic a gente precisa da máquina, é que nem o Pilates. Você tem o Uhum, Pilates com a máquina e tem o Pilates Match sem a máquina. uhum. Então, o Gyrotonic sem a máquina é o Gyrokinesis, né? E que é esse que eu estou trabalhando virtual, que eu estou dando aulas online, que a pessoa precisa só de um banquinho, mais nada, e o corpinho, né? Olha E isso. também tô dando aula de fascia fitness, então eu estou dando uma aula mesclada, eu estou com vários alunos particulares, dando essas aulas virtuais, e nessas aulas eu faço gyrokinesis, o facial fitness e todo o histórico que eu tenho dentro de toda essa bagagem que eu tenho dentro da dança, de consciência do corpo, de reabilitação, escutar a pessoa. É muito importante você escutar, porque se você não escuta esse emocional, se você não traz o emocional para o seu trabalho, né, você não você também não vai lidar com o corpo da maneira adequada.
É Então o é muito todo, né? importante essa escuta. Como a É o gente estava todo. falando desde o início, né? É o todo. Eu preciso dar meu depoimento rapidinho para a gente encerrar, Por né? favor, vamos lá. Quando eu comecei a estudar o tango, a fazer as aulas, a praticar as aulas, né? Para mim era assim, foi uma coisa. Quando eu assisti um casal dançando lá na Mimos, no baile da Mimos, eu fiquei olhando assim, pensando: ah, isso não é para mim, isso é muito difícil, isso é impossível, ah, não vou ter tempo, não vou poder fazer isso e tal, né? E passado uma semana, abriu-se uma nova turma de tango que era em seguida de uma outra aula que eu fazia, não lembro mais de qual ritmo, acho que de salsa. Eu falei, não, eu vou experimentar. E logo quando eu comecei, eu já fazia pilates. Então, eu já tinha bastante consciência corporal através do pilates e uma força um pouco maior, né? Na primeira aula, eu já percebi que eu não tinha força nenhuma. Na primeira aula, eu percebi que eu precisava de mais fortalecimento, né? E também o mais importante, se eu não estivesse completamente concentrada naquilo, não ia sair nada. E aí me despertou a parte terapêutica, assim, na dança, que eu achei que traz isso de uma força, né, com uma presença muito maior. Se você não se concentrar, se você não estiver na presença, ou seja, você trata seu estresse, você trata a sua ansiedade, você trata a sua mente, você descansa a sua mente, né? Porque você precisa estar ali. É o seu momento. Claro, E é aquele exato. momento que eu falei, não, gente, isso aqui é muito sério. Isso é terapêutico mesmo. É muito sério. É super. Eu digo que o processo da dança é uma presentificação do corpo. Você traz a sua alma, as coisas para o seu corpo. É a materialização do seu ser. Né? E é aí aonde o seu ser pode se expressar de uma forma mecânica. E é muito importante isso. Muito importante. É, porque uma pessoa que pensa que só com a cabeça ela pode viver, ela vai pagar muito caro por isso depois. É, aquela pessoa que tem aquela vida sedentária, que tem aquela vida que ela fala, não, basta ler, estudar, ver filmes e tal, tá ótimo. E com isso me basta. Só que o custo é caro. E eu tenho muitos alunos que estão nessa fase agora. Mas a boa notícia é que o corpo, quando a gente começa a mexer, independente da idade que a gente está, independente se mexeu ou não mexeu, ele vai reagir. Ele vai reagir. E isso é muito importante. Exatamente. Uhum. Né? Foi muito importante você Então, falar isso, independente da idade, né? E quanto é benéfico para as pessoas com mais idade, né? Vamos falar assim, pessoas às vezes que têm a mente muito jovem, o corpo está ali cheio de tensões, está envelhecido, e essa pessoa consegue alinhar, né, a idade corporal com a idade mental, só de praticar dança. é Estou verdade. exagerando? Não é? Não, você está falando exatamente isso. Está perfeito o seu depoimento. Eu adorei. A gente Elizabeth, consegue um prazer transformar. inenarrável ter feito essa live com você. Você não imagina como eu gostei. Muito bom. Muito Ai, que obrigado pelo ótimo, convite. que ótimo, que ótimo. Eu que agradeço muitíssimo, muitíssimo de aceitado o meu convite, né? De ter se disponibilizado esse tempo todo aqui com a gente. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Vamos nos falar depois e com certeza Vamos nos vamos. falar. E para quem quiser contato comigo, Sim, ou fizer alguma coisa, pode ser via Instagram, tá? E aí pelo Instagram a gente conversa e faz a coisa. Eu não vou passar o WhatsApp agora e não, é nem só e-mail, entrar no porque direct, entrou no é a Instagram, tá aí o mesma Instagram Sim, a e a mesma gente coisa conversa. comigo. Quem quiser alguma orientação, alguma coisa, é só entrar no Instagram que a gente vai estar aí disponível, não é mesmo? É isso aí. Muitíssimo obrigado, Eu gratidão. que agradeço, Muito Elizabeth. feliz por esse Muitíssimo momento obrigado. aqui. Muito Grande feliz também. abraço para você. Grande abraço. Tchau, tchau, querida. Tchau. Prazerzão. Prazer todo meu. Prazer.